Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Modo Cristão. Eu sou o Magno Henrique e aqui a nossa intenção é ouvir e colocar em prática o Evangelho de Jesus para melhor servirmos uns aos outros. E hoje trago mais uma reflexão da Palavra de Deus para nos ajudar a manter o nosso modo cristão ativado. Então vamos lá. Por esses dias, enquanto eu arrumava algumas coisas aqui em casa, eu disse para minha esposa Keila: nada daquilo que eu planejei deu certo. A princípio ela ficou preocupada por ter interpretado a frase como a maioria de nós teria interpretado quando ouvimos algo do tipo. Então eu expliquei que não se tratava de uma expressão de desapontamento relacionada ao rumo que a minha vida tomou, mas sim de gratidão. Eu, na verdade, estava glorificando a Deus naquele momento por estar vivendo uma vida completamente diferente daquilo que eu havia planejado antes de conhecê-lo. Quando eu disse essas palavras, eu estava pensando no texto de Paulo, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 10, dizendo: "Mas pela graça de Deus sou o que sou." O contexto do verso anterior, Paulo expressa o sentimento que há em seu coração quanto ao ser chamado de apóstolo, dizendo não ser digno de assim ser chamado, pois em outros tempos o plano inicial era perseguir a igreja de Deus. Nós nem precisamos contar a sua história detalhada, mas sabemos dos planos que tinha quando consentiu com a morte de Estevão, quando assolava a igreja e entrava na casa dos cristãos, arrastando homens e mulheres para o cárcere, quando ele ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos e com cartas carimbadas que lhe davam autorização para tais atos, até encontrar o Salvador no caminho de Damasco e todos os seus planos irem por água abaixo. O que ele está dizendo? Não sou merecedor do que tenho recebido, mas graças a Deus sou o que sou. Os meus planos não deram certo, mas o do Senhor prevaleceu. Eu compartilho do mesmo sentimento do apóstolo. Antes de completar 17 anos, eu tinha outros planos, outros sonhos, projetos que hoje reflito nas grandes possibilidades de que todos me levariam para longe de Deus. Ver hoje a minha filha e a minha esposa dormindo todas as manhãs enquanto me levanto para fazer um café, para começar o dia, sair de casa para colocar em prática a missão que me foi confiada, me faz pensar o quanto eu teria perdido se os meus planos tivessem dado certo. É um paradoxo existencial. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. 2020 está sendo um ano onde tudo que planejamos para ele teve que ser alterado. Alguém poderia imaginar que seria assim? Brinquei esses dias no status do WhatsApp, dizendo que o pior investimento para esse ano foi uma agenda que eu havia comprado. Eu quero te lembrar que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, e que esse bem maior é sermos cada dia mais parecidos com Ele. O propósito que estamos envolvidos é muito maior que o nosso propósito pessoal, e viver pela graça é também se entregar à vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Em Efésios, no capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17, o conselho para vivermos sabiamente é baseado em duas observações: remir o tempo e compreender a vontade do Senhor. Em dias como esses que estamos enfrentando tamanha dificuldade, há duas perguntas para serem feitas. Primeiro,
como estamos aproveitando esse tempo e segundo, qual o propósito de Deus para esse tempo. Acho que nesse tempo em que os templos estão fechados, é uma excelente oportunidade, é um excelente teste para sabermos se a igreja em nós de fato está funcionando. Deus nos disse através do profeta Isaías no capítulo 55, versos 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Quando nossos planos não dão certo, precisamos pensar nas coisas do alto, como diz Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pois o que para nós não deu certo não é necessariamente uma derrota, mas sim outro dos movimentos do Espírito Santo, trabalhando para sermos um produto da maravilhosa graça de Deus. Portanto, eu quero agradecer a Deus por todos os meus planos que deram errados, pelos projetos que não foram avante, pelos desejos do meu coração que não foram realizados, por ser um produto da sua graça, aonde eu me sinto indigno por nada merecer e, ao mesmo tempo, altamente amado por ter sido aceito como sou, através de Cristo Jesus, que se entregou como uma oferta para hoje podermos ter vida e vida em abundância. Pela graça de Deus, sou o que sou, sou o que sou.